Seja muito bem-vindo aqui à aula sobre a Portaria 187 de 2010 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, o meu, o seu, o nosso, né, queridíssimo e amadíssimo IFAM. Seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém. Essa Portaria 187 é uma portaria com uma leitura bastante agradável, muito fácil de compreender, né? Mas ao mesmo tempo é uma portaria com um assunto bem operacional, bem técnico, né? Bem técnico. É fácil, de fácil compreensão e bastante técnico, voltado aí para as atividades internas do próprio IFAM. Na verdade, essa portaria 187, o principal foco dela são as infrações administrativas, né? E as suas respectivas penalidades, né? Suas respectivas penalidades e o processo, né, do ato de cometer a infração até ter a respectiva penalidade vinculada àquela infração cometida, né, junto ao patrimônio cultural brasileiro. Perfeito? Só que aqui nós temos que entender um detalhe extremamente importante. Essa portaria, a portaria 187, ela trata dos elementos voltados para infrações administrativas. Não esqueça disso. Tudo que ela fala aqui é dentro de um aspecto administrativo que irá acontecer na estrutura do próprio IFAM, que irá acontecer na estrutura do próprio Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tá? Acontece nele, acontece por ele, com o próprio IFAM. Perfeito? Agora, você não pode confundir essa instituição administrativa, dos processos administrativos aqui citados, com a possibilidade de tais demandas ir parar na justiça. Se ir parar na justiça e parar no Poder Judiciário, aí é outra coisa, né? Aí é um outro fundamento, é um outro tipo de processo, é um outro tipo de fundamentação processual, jurídica e tal, né? Coisa que essa portaria não vai tratar. Então essa portaria, ela se limita aos aspectos meramente administrativos. É óbvio que se alguém foi penalizado aqui pelo IFAM administrativamente, nada impede dessa pessoa procurar o Poder Judiciário para tentar resolver tal demanda no âmbito da justiça, né? No âmbito da justiça, certo? Mas essa portaria não trata sobre isso. Ela fica especificamente no campo administrativo, interno ao próprio IFAM, tá? Interno ao próprio IFAM. Então, o que ela faz, né? Primeiro, o artigo 1º diz que ela regula, né, os procedimentos de imposição de penalidades, né, decorrentes das infrações que estão lá descritas no Decreto-Lei número 25 de 37. Também vai falar sobre os meios de defesa dos autuados, o sistema recursal também dos autuados, bem como as formas de cobrança dos créditos decorrentes dessas infrações. Tá? Então, basicamente o que ela nos entrega é exatamente a percepção processual desde o momento onde que a infração é cometida, ou pelo menos percebe-se que é possível ter cometido uma infração, até a possibilidade de recurso e a cobrança dos valores ou das outras penalidades devidas, conforme estabelece aqui a portaria 187. Perfeito? A primeira coisa que ela vai nos dizer é exatamente quais são as infrações. Primeira coisa, ela fala quais são as infrações e quais são as sanções respectiva a cada infração. Tá? Então eu organizei uma tabelinha aí pra gente conseguir visualizar bem isso, né? Então a infração: destruir, demolir, mutilar as coisas tombadas. Óbvio, é uma infração. Qual é a multa? A multa é de 50% sobre o valor do dano e reparação do dano. Ou seja, a multa é o valor da reparação mais o valor de 50% do dano. Perfeito? Então, multa de 50% do dano e a reparação do dano. Então, ele vai pagar a multa de 50% sobre o valor do dano. Se o dano foi de 100 mil reais, a multa é de 50 mil reais.
tá? Mas ele também tem que fazer a reparação. Então, se é 100 mil reais o dano, a reparação é 100 mil. Então, vai ter que pagar 100 mil também. Tá? É 50% do dano mais a reparação do dano. Essa é a multa caso alguém venha destruir, demolir ou mutilar coisa tombada. Né? Da mesma forma, os demais, cada um vai ter suas respectivas multas ou suas respectivas sanções. Né? Reparar, pintar ou restaurar coisa tombada sem prévia autorização. Preste atenção que ele está falando de fazer isso sem ter a autorização expressa do IPHAN. Né? Neste caso, é multa de 50% sobre o valor do dano, mais a reparação do dano. Então, você percebe que nesses dois primeiros casos, as sanções são as mesmas, né? As sanções são as mesmas, tanto para destruir, demolir ou mutilar, quanto reparar, pintar ou restaurar sem a prévia autorização. A sanção aplicada é a mesma, multa de 50% sobre o valor do dano e a reparação do dano, realizado, perfeito? Ainda é penalidade, ainda, né, é uma infração, melhor, inciso 3º. Realizar na vizinhança de coisa tombada construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade sem prévia autorização do IPHAN. Então, diminuir a visibilidade de uma coisa tombada sem a prévia autorização do IPHAN é uma infração. Qual é a penalidade, a sanção possível? Multa de 50% sobre o valor da obra realizada, irregularmente construída, e a demolição da obra, simples assim. Se a obra construída era de 300 mil reais, né? Primeira multa, vai ter que pagar 50% em cima desses 300 mil reais, ou seja, 150 mil. E ainda vai ter que demolir aquela obra de 300 mil reais. Essa é a sanção administrativa estabelecida aqui por essa portaria, a portaria 187/2010 do meu querido e amado IPHAN. Perfeito? Então essa é a penalidade administrativa aqui citada. No inciso 4º, ele vai falar, ainda é uma infração. Colocar sobre a coisa tombada ou a vizinhança dela equipamento publicitário, como anúncios e cartazes, sem a prévia autorização do IPHAN. Percebe que é sem a prévia, né? Colocar ali anúncios na vizinhança ou na coisa tombada em si, qualquer questão publicitária, outdoor, por exemplo, né? É uma infração. Qual é a pena? Multa de 50% sobre o valor do equipamento publicitário, né, colocado e a retirada do equipamento. Perfeito? Se é um outdoor e aquele outdoor, sei lá, vale 10 mil reais, então vai pagar de multa 5 mil reais e vai tirar o outdoor da onde que ele está. Perfeito? Essa é a penalidade, a sanção possível em relação a tal infração cometida. Perfeito? Ainda é uma infração cometida, deixar o proprietário de coisa tombada de informar ao IPHAN, né? Tá lá no decreto-lei número 25, isso, né? Deixar o proprietário de coisa tombada de informar ao IPHAN a necessidade de realização das obras de conservação e reparação que referido bem requeira, na hipótese dele. Proprietário não possuir, caso o proprietário ele mesmo não possuir recursos financeiros para realizá-las. Ele deve fazer isso por escrito antes de ocorrer os danos. Perfeito? Antes de correr os danos. Caso ele não faça essa comunicação de que é necessário fazer a conservação e ele não tem recurso financeiro para fazer isso, antes de ocorrer os danos, este proprietário ele vai ter que pagar como multa o dobro do dano decorrente da omissão do proprietário. Simples assim. Então, se o dano foi de 20 mil reais, ele vai pagar o dobro, ele vai pagar 40 mil reais. Pelo simples fato de não ter comunicado o IPHAN que estava precisando de obras de conservação ou reparação antes que o dano acontecesse. Perfeito? Essa é a penalidade devida aqui. Ainda é uma sanção deixar o adquirente do bem tombado de fazer no prazo de 30 dias, então, dentro do prazo de 30 dias, se o adquirente, ou seja, aquele que adquiriu o bem, que já era tombado, se ele não tiver feito isso, devido ao registro no cartório de registro de imóveis, ainda que se trate de transmissão judicial ou causa-mortes, né? Ou seja, herança, por exemplo, né? Se eu recebo um patrimônio de herança, esse patrimônio é um bem tombado, eu tenho um prazo de 30 dias para
comunicar, né, que está tendo tal transferência no cartório de registro para o meu nome tal bem. Caso eu não faça, né, multa de 10% sobre o valor do bem. Se esse bem tem um valor de 1 milhão, vou ter que pagar 100 milhões aí, 100 mil reais, 100 milhões não, né? 1 milhão, então 100 mil reais por conta de tal penalidade. Perfeito? Ainda é uma infração conforme a portaria, conforme o decreto número 25, deixar o adquirente de bem edificado tombado no prazo de 30 dias de comunicar ao IPHAN da transferência do bem, né? Repetir mais ou menos o que está lá no 6, né? Que ele dá também um prazo de 30 dias, não comunicar ao IPHAN que houve a transferência daquele bem que é tombado, multa de 10% sobre o valor do bem. Então perceba que no inciso 6 e no inciso 7, no inciso 6 e 7, a penalidade é a mesma. Multa de 10% sobre o valor do bem, tá? E a última infração que ele vai nos colocar aqui é alienar bem edificado tombado sem observar o direito de preferência da União, Estados e municípios. Ou seja, colocar à disposição, à venda, alienar, doar aquele bem que é tombado, certo? Que é tombado. O proprietário pode até fazer isso, tá? Porém, é necessário que ele observe o direito de preferência da União, do Estado e do município, conforme está aqui nessa portaria, conforme está na portaria 187, ainda está falando sobre o direito de preferência, é a portaria que cai, então vamos levar ele, né? Caso ele faça sem respeitar esse direito de preferência, conforme está aqui na portaria 187, a multa nesse caso é de 20% sobre o valor do bem. A multa nesse caso é de 20% do valor do bem. Então, se esse bem era de 200 mil reais, né? 20% vai dar aí 40 mil reais, perfeito? É o valor que deve ser pago de multa caso venha acontecer. Agora, não é tão simples assim, não é porque falar isso é uma infração, então cometeu, vai sofrer tal sanção. Não funciona assim. É necessário que haja um processo, é necessário que haja ações processuais administrativas, né, do momento que descobre a infração até o momento da sua aplicação da pena, caso essa pena seja aplicada, né? Então há todo um processo para que isso, e é esse processo que os próximos artigos vão nos tratar, né? Então ele diz o seguinte, ó, que no artigo 3º, sem prejuízo da penalidade de multa, né, poderá haver embargo de obras, né? Bem tranquilo, né? Então, vai aplicar a multa e pode haver um embargo da obra ali. Eu estou construindo um prédio que está tampando a visão de uma igreja que é patrimônio tombado, né? Óbvio que, além da multa, a minha obra vai ser embargada, tem que ser embargada, porque ainda mais se eu vir a perder no processo, eu vou ter que demolir aquela obra, né? Então, pode embargar a obra sem maiores problemas, tá? E ainda ele vai dizer no parágrafo único que o IPHAN, para exercer todas essas funções, para que ele faça a execução de todas essas penalidades, ele tem que ter ali, né, às vezes, a requisição de força policial. Então, de vez em quando, o IPHAN, né, pode solicitar, o fiscal do IPHAN pode solicitar força policial para tal fim, força policial para fazer cumprir as suas decisões. Simples assim, perfeito? Ok. A partir do artigo 4, ele vai falar da ação fiscalizadora, né? Então, os fiscais do IPHAN vão poder fiscalizar. Mas a primeira pergunta que nós temos que fazer é, ok, a ação fiscalizadora é feita pelo fiscal, mas quem é esse fiscal? Essa é a primeira pergunta. Quem é o fiscal? E quem nos responde essa pergunta é o artigo 4º. O artigo 4º vai nos dizer: os fiscais, ou seja, os agentes de fiscalização, serão designados pelo presidente do IPHAN. Então é o presidente do IPHAN que designa, tá? É ele que designa. Em regra, esses agentes de fiscalização são servidores do IPHAN que exercem cargos técnicos de nível superior, mediante a indicação
dos superintendentes estaduais, mediante a indicação dos superintendentes estaduais. Então, o superintendente das respectivas superintendências indica esses servidores de cargo técnico de nível superior, né, encaminha para o presidente do IPHAN e o presidente do IPHAN designa quem são esses agentes de fiscalização. Essa é a regra, tá? Essa é a regra. Só que existe uma exceção que se encontra no seu parágrafo único, que ele vai dizer assim pra gente, ó, em caráter excepcional, poderão ser designados como agentes de fiscalização, sublinhe, por favor, servidores do quadro ocupante de cargo de nível médio. Agora, servidores de cargo de nível médio só poderão se tornar agentes de fiscalização em caráter excepcional, porque a regra é que esse cargo, essa função, é para cargos técnicos de nível superior, mas em caráter excepcional pode ser cargo de nível médio. Agora, não é qualquer servidor de cargo de nível médio, não. Ele vai colocar uma condição temporal. Ele vai dizer o seguinte, ó, esses servidores de nível médio podem se tornar agente de fiscalização em caráter excepcional, desde que estes servidores de nível médio possuam mais de 5 anos de efetivo exercício no IPHAN, preste atenção, na data de publicação desta portaria. A portaria ela é publicada em 2010, então isso significa que em 2010 os servidores de nível médio já tinham que ter 5 anos, tá? Traduzindo, aquele que entrar hoje no cargo de nível médio, conforme essa portaria, ele não se torna agente de fiscalização. Ele não se torna agente de fiscalização. Por quê? Porque são para aqueles em caráter excepcional, para aqueles de nível médio, que possuem 5 anos de efetivo exercício no IPHAN, na data da publicação da portaria, desta portaria que está sendo aqui estudada pela gente, perfeito? Então, nessa data ele teria que ter 5 anos aí. Beleza. No artigo 5º, ele vai dizer, ó, a ação fiscalizadora será empreendida conforme o plano de fiscalização. Ok, tem um plano de fiscalização. Agora preste atenção. Se houver a necessidade, né, você pode fazer uma fiscalização sem respeitar o plano de fiscalização. Não é? Ou seja, tem um plano de fiscalização, mas se por acaso existir uma ameaça ou um dano de ocorrência de bem cultural que esteja fora desse plano de fiscalização, amados, pode fazer a fiscalização sem estar expresso no plano de fiscalização aquela estrutura, aquele bem propriamente dito. Beleza? Tranquilo? Bom demais. E falando nessa fiscalização, o artigo 6º vai nos dizer quais são os instrumentos de fiscalização que nós temos. E ele fala em 3 instrumentos de fiscalização que nós temos que conhecer eles nos seus pormenores, né? Inclusive, eu aposto bastante que a questão venha sobre os instrumentos de fiscalização. Quais são os instrumentos de fiscalização? São 3. 1. Notificação para a apresentação de documentos. Notificação para a apresentação de documentos. Preste atenção que é uma notificação que tem uma intenção. Qual a intenção? Para que quem está sendo notificado apresente os documentos que estão sendo pedidos. Então, é uma notificação de apresentação de documentos. Ainda não há nenhum tipo de processo para fins de penalidade em si, porque você está solicitando os documentos. Se a pessoa apresentar os documentos adequadamente, morre ali, né? Se ela não apresentar, aí sim poderá ir para os outros instrumentos de fiscalização. Mas até esse primeiro instrumento de fiscalização aqui, ele é bastante tranquilo. Afinal, ele está falando apenas sobre notificar para apresentar um respectivo documento. Perfeito? Além da notificação para apresentação de documentos, existe ainda o auto de infração, né? O auto de infração, tá? O auto de infração, né, já é ali um ato onde que caracteriza que o agente fiscalizador está afirmando que ali existiu uma infração cometida. Tá? O agente fiscalizador está afirmando. Isso não significa que necessariamente o cara vai receber a multa, que necessariamente ele vai ter a penalidade. Mas o agente fiscalizador está dizendo, olha, aqui houve a infração.
Tá? Ele afirmou isso. Auto de infração é isso que significa. Né? E depois, o termo de embargo. O termo de embargo, que é a ideia de embargar aquela atividade que lá estava em funcionamento, agora não pode mais funcionar. Né? O termo de embargo no primeiro momento, que nós temos que entender como é que ele funciona um pouquinho mais para frente. Então, existe 3 instrumentos de fiscalização. 1, notificação para apresentação de documentos. 2, auto de infração. 3, termo de embargo. Vamos começar pelo primeiro, a notificação para apresentação de documentos. O que é essa notificação? Quando que ela é expedida? Quem vai dizer isso para a gente é o artigo 7º. Porém, a coisa mais importante é você lembrar do nome. É uma notificação para apresentar os documentos. É para isso que ela serve. Né? Então ele diz, ó, foi constatado em bem tombado edificado em seu entorno, em conjunto ou individualmente, a realização de intervenção, cujo projeto não tenha sido aprovado pelo IPHAN e não seja possível de plano, ou seja, imediatamente, não é possível de plano, imediatamente, constatar a ocorrência do dano. Ou seja, se não constata a ocorrência do dano imediatamente, não tem como, né, oferecer um auto de infração. Então, neste caso, apresenta uma notificação de apresentação de documentos, né, que aí, mediante ela, pode se transformar lá num auto de infração ou não, tá? Ou não. Aqui, no primeiro momento, é só pedindo os documentos em si. Por quê? Porque eu não tenho certeza se aconteceu a infração ou não. Né? Pelo menos não tem como provar de plano, de imediato, né, que aquela infração aconteceu. Ainda, essa notificação para apresentação dos documentos, né, vai ser encaminhada quando houver incerteza, ou seja, você não sabe exatamente quem fez. Né? Incerteza sobre a autoria ou algum elemento que compõe a materialidade de infração ao patrimônio cultural edificado e seja necessário a apresentação de informações complementares por parte do notificado, entregar documentos. Né? Então, se eu não tenho certeza, sou fiscal e não tenho certeza, sou um agente de fiscalização e não tenho certeza, eu vou oferecer uma notificação para a apresentação de documentos, né? Uma notificação para a apresentação de documentos. Tá? No parágrafo 1º fala que a notificação de apresentação de documentos deverá indicar de forma clara e precisa quais informações os documentos devem ser apresentados pelo notificado, de boa. O prazo para notificação é de 5 dias, né? 5 dias, podendo ser prorrogado por igual período, né? Então, entregou ali, né, a notificação para documentação, apresentou lá a notificação voltado para a respectiva documentação. Quando apresenta ela, né, você tem um prazo de 5 dias, podendo prorrogar por igual período tal ação. O não cumprimento da notificação no prazo estabelecido pressupõe a ocorrência do dano e acarterá embargo da obra, seguida a lavratura do auto de infração. Perfeito? Então, o cara não apresentou os documentos. Se não apresentou os documentos, quem cala consente. Essa é a regra. Então, pode fazer o cumprimento do embargo da obra, né? E ainda fazer ali a lavratura do auto de infração para aquela pessoa, né? Para aquela pessoa que recebeu a respectiva notificação. Beleza. Tá? Agora nós vamos para o outro, que é sobre o auto de infração propriamente dito. O auto de infração. O que é esse auto de infração e como é que ele acontece? Né? Primeiro, o auto de infração é porque o agente de fiscalização entende que ali aconteceu uma infração. Ele não tem dúvida. Para o agente, aconteceu a infração. Tá? Aconteceu a infração. É isso, para o agente. Eu não estou dizendo que a infração aconteceu. Eu estou dizendo que na percepção do agente de fiscalização, aquele ato foi uma infração cometida. Foi uma infração cometida. E aí esse agente, ele vai oferecer ali um auto de infração, informar aquela pessoa que ele entende que tal infração aconteceu.
O que tem que ter nesse auto de infração? Né? Tem que ter a identificação do autuado, quando possível, né? Local e data da lavratura, descrição clara e objetiva da infração, qual foi a infração cometida. Né? Tem que estar lá. Identificação precisa do bem, contendo o endereço completo desse bem. Indicação dos dispositivos normativos infringidos, artigo, parágrafo, né, inciso, de qual lei. Né? Tem que estar lá claro nesse auto de infração. Identificação e assinatura do agente atuante. Então ele vai assinar, olha, aqui está ok, eu estou entendendo isso. E quando possível, né, também o CPF e o CNPJ, né, quando souber, né, e o endereço pessoal completo de quem está sendo autuado, né, desde que este não resida no local do bem que sofreu tal infração. Né? A casa dele é tombada e ele reside lá, ok. Ele reside na própria casa. Agora, se ele mora em outro local, ele reside em outro local, então coloca-se o endereço pessoal desta pessoa neste outro, em relação a esses outros locais também. Né? Beleza. Para cada ato de infração, deve ser preenchido um laudo de constatação. Né? O agente de fiscalização vai escrever lá um laudo, dizendo, olha, encontrei isso e aquilo outro. Perfeito isso? Tá? Então ele vai fazer. Esse laudo, é óbvio, que vai fazer parte do processo administrativo correlato. A palavra mais importante até agora, né, ao meu ver, é o processo. Porque tudo que eu estou falando aqui para você é um processo. É um processo. Desde a infração cometida, ou pelo menos da acusação dessa infração, até o resultado, que é a penalidade ou não. Né? Então, esse laudo de constatação, ele vai fazer parte desse processo administrativo que está sendo criado, que está sendo formulado. Perfeito? Tá? Só que existe um detalhe bem interessante que está no parágrafo 2º do artigo 10º, que fala o seguinte, ó, em caso de bem edificado tombado individualmente, é uma igreja que foi tombada individualmente, não é o conjunto, não é a cidade histórica, é só a igreja que é histórica, então é tombado individualmente. O laudo de constatação, né, esse laudo que a gente viu agora, será substituído pelo diagnóstico do estado de conservação. Então o agente de fiscalização, nesse caso, ele vai preencher o diagnóstico do estado de conservação deste tombamento individual, desse bem, né, que foi tombado individualmente. Então há uma substituição, perfeito? Mas para haver a substituição entre o laudo de constatação e o diagnóstico do estado de conservação, é necessário, né, que esse bem que houve a sua infração contra ele, né, seja uma edificação tombada individualmente, né? Individualmente. Ok. Tanto o laudo quanto o diagnóstico de estado de conservação deve ser instruído com fotos. Beleza, né? Tirar fotos, né, ali sobre o bem protegidos e as irregularidades identificadas. Né? Então, no processo vai conter fotos, tanto no laudo de constatação quanto no diagnóstico de estado de conservação, caso seja ele. Beleza. No caso de recusa do autuado, seus prepostos em dar ciência, né, o fato deverá ser certificado no verso do documento. Ok, o cara não quis assinar, no verso do documento, o agente de fiscalização diz, ó, fulano não quis assinar. Simples, né? No caso de ausência do atuado, o seu preposto, né, deverão ser enviados, isso aqui é importante, caso a pessoa que está sendo autuada não está presente ou não tem ninguém que a represente, né, essa autuação, né, tanto o auto de atuação quanto a notificação para apresentação de notificação, tanto um quanto o outro, será enviado, né, pelos correios para essa pessoa. Agora, não é qualquer correspondência, é uma correspondência com aviso de recebimento, um AR. Ou seja, para que a pessoa receba a correspondência, alguém tem que assinar dizendo que aquela correspondência foi recebida. Simples assim, tá? Simples assim. Caso o correio devolva sem ter a pessoa assinado o AR, né, haverá outras ações que serão feitas. Outras ações serão realizadas. Quais ações? Nessa ordem. Intimação no endereço de qualquer dos sócios, caso seja uma empresa, né, serão intimados.
administrativamente, tá? Essa decisão não é uma intimação de um juiz de direito, não. É uma intimação feita pelo próprio IPHAN, principalmente pelo responsável pelo julgamento, que a gente vai ver quem é, tá? Mas é dentro do IPHAN. Pesquisa de endereço e encaminhamento pelos correios de nova intimação para o endereço atualizado, caso encontre, né? Caso não consiga, entrega pessoal, se sabe onde que o cabra tá, né? Agora, não encontra, não sabe onde que tá, sabe que o lugar é incerto e não sabido. O lugar é incerto e não sabido, ninguém sabe onde que o cabra tá. Então, neste caso, a intimação é por edital. É por edital, ou seja, é publicado e aí entende-se, mediante aquela publicação, que a pessoa foi intimada. Simples assim, tá? Simples assim. No parágrafo único fala uma questão bem importante, né? Você lembra, acabei de falar, que os correios podem levar a notificação mediante o aviso de recebimento? Lembra? Né? E aí no artigo 13 fala, olha, o correio pode devolver, né? Pode devolver. Caso não tenha encontrado ninguém, ele pode devolver. Agora, o correio encontrou, mas o correio, no momento que ele devolve esse documento para o IPHAN, ele diz o seguinte, que encontrou o cabra, mas ele se recusou de receber a notificação. Ele se recusou, ele não quis assinar o aviso de recebimento, ele não quis. Então, neste caso, se o correio informar isso ao IPHAN, o autuado será dado por intimado. Simples assim. Perfeito? Tá? Ele não assinou, é dado por intimado, conforme o que está aqui na portaria. Tá? Conforme o que está aqui na portaria. Administrativamente falando, é o que está dizendo aqui, é isso que a gente tem que levar para a prova. Tá? Beleza. Na impossibilidade de identificar o infrator, isso é óbvio, né? Encontrei a infração, mas não sei quem é o infrator. Uai, deu ruim, né? Lógico que deu ruim. Se você não consegue identificar o infrator, deu ruim. Então, o agente de fiscalização vai colocar essa informação no relatório, né? Bem como vai colocar todas as informações disponíveis no relatório, né? Porque talvez com essas informações possa identificar futuramente quem foi o infrator. Bem simples, né? Bem simples. Ok, o proprietário do bem será notificado acerca da ocorrência da infração. Né? Sempre, se o proprietário do bem, sendo ele um infrator ou não, né? Ele será notificado acerca da ocorrência da infração. Tá? Ele será ali notificado sobre tal infração cometida. Beleza. Do termo de embargo, né? Então, vai ter a autuação, né? O auto de infração, vai ter a notificação para apresentação de documentos e vai ter ainda o termo de embargo. O termo de embargo é para embargar. Simples, é fechar. Fala, ó, aqui ninguém mexe. É para isso que serve um termo de embargo, né? Então, ele vai dizer, olha, se constatar a existência de obra irregular em andamento, será determinado o embargo dela com lavratura do respectivo termo de embargo. Agora, o que tem que ter nesse termo de embargo? Bem simples. Identificação do bem protegido. Ó, embarguei tal obra para proteger tal bem. A indicação das obras a serem paralisadas. Ó, tal obra tem que parar. Identificação e assinatura do agente atuante. O agente fiscalizador assina. Identificação do responsável pelo bem, quando possível, né? Quando é possível, quem é o dono desse prédio que está sendo construído aqui? Então, vamos colocar o nome dele aqui. A indicação do dispositivo legal infringido, né? O artigo da lei, tem que colocar lá também. Tá? Bastante simples. E o local e a data e a hora da lavratura, né? Quando, o dia e hora que aquilo aconteceu. Uma via desse termo de embargo deverá ser fixado, né? De modo visível no bem. Né? Então, você vai colocar lá a via, vai colar na porta, colar em um local lá no bem, dizendo, ó, tal bem foi embargado. Tal bem foi embargado. Dando ciência a qualquer cidadão, olha como que é legal o texto aqui, dando ciência a qualquer cidadão sobre as consequências penais quanto a eventual descumprimento da ordem, né? Dando consequências penais quanto ao eventual descumprimento da ordem. É engraçado, eu acho engraçado o texto do parágrafo único, porque conforme ele coloca, parece que o cara já foi punido, né?
parece que já julgou o caso, o cara já não tem mais como recorrer, tal, né? Não precisava desse finalzinho aqui, autor da portaria, mas tu colocou, tá aqui, né? Tinha que só colocar uma via dos termos será fixado no modo visível no bem, né? Para impedir que novos trabalhos sejam realizados, enquanto houvesse, né, a decisão final realizada administrativamente pelo IPHAN. Perfeito? Aí, ok. Agora ele não disse isso. Ele fala, ó, fixou na porta, fixou na parede o termo de embargo, tá dizendo, olha, cidadão, cuidado. Cuidado. Olha o que acontece com quem, né, comete ali um descumprimento da ordem. Né, um descumprimento da ordem. Né? Ele está afirmando aqui que o cara descumpriu a ordem. E não necessariamente, porque ainda há um processo para definir. O termo de embargo é importante para proteger, né? Para que ele não continue exercendo aquela obra. Né? Mas afirmar esse finalzinho aqui, pulou o corguinho, senhor legislador aqui da portaria, né, senhor técnico que escreveu a portaria, mas foi o que foi escrito, é isso que a gente tem que levar para a prova. Ok. Né? Do processo. Tá, então, houve ali a notificação, houve o auto de infração, houve o termo de embargo. Ok, aconteceu isso? Vamos iniciar o processo. Qual é o andamento a partir de agora? As questões processuais. Né? Então ele fala, ó, o processo administrativo, perceba que administrativo é dentro do IPHAN, inicia-se de ofício por meio da emissão da notificação para apresentação de documentos ou da lavratura do auto de infração. Né? Então começa de ofício por um deles. Pela notificação para apresentação de documentos ou para o auto de infração. Né? Se por acaso, parágrafo primeiro, se por acaso aconteceu ali a notificação para apresentação, decorrer a lavratura do auto de infração, ou seja, primeiro começou com a notificação para apresentação de documentação. O cara apresentou a documentação ou não, né? E mesmo apresentando essa documentação ou não apresentando, né, o agente de fiscalização entende que tem que ter a lavratura do auto de infração. Aí ele vai lá e lavra. Né? Então ele fala, ó, fica dispensado o procedimento, devendo nesse caso aí seguindo o mesmo processo. Ou seja, né, se acontecer a lavratura do auto de infração, né, a lavratura do auto de infração não vai precisar, é isso que ele está dizendo, né, se acontecer a lavratura de auto de infração, não irá precisar existir a notificação para apresentação de documentos. Perfeito? Por quê? Porque a lavratura do auto de infração é o agente de fiscalização dizendo, eu acredito que aqui aconteceu uma infração. Né? Se ele já disse isso, não precisa da notificação para apresentação de documentos. Ela é dispensada. Beleza. O processo administrativo será instaurado pelo agente de fiscalização no prazo de 5 dias, contados da emissão aí, ou da notificação para apresentação de documentos, ou para o auto de infração. Né? Ou para o auto de infração. O processo administrativo deverá necessariamente ser instruído com cópia do relatório de fiscalização e com laudo de constatação ou, quando o bem ele é tombado isoladamente, né? Ou com o diagnóstico do estado de conservação, conforme o caso. Ou o laudo ou o diagnóstico de estado de conservação. O processo deverá ter suas folhas numeradas sequencialmente rubricadas. Preste atenção, aqui está falando do processo em papel, né? O processo está sendo formado, capa, colchete, né? E as folhas vão sendo acrescentadas naquele processo. Ele está dizendo que essas folhas devem ser numeradas e sequencialmente e rubricadas. Então, quem colocar as folhas no processo vai ter que rubricar e vai ter que numerar em uma sequência, né? Sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, cuidado com um detalhe. Eu acho que o examinador não vai para esse caminho, mas eu preciso falar isso para você. É o seguinte, olha o que ele está dizendo. Você vai ter que numerar as folhas do processo. Você não vai numerar, repito, ó, você não vai numerar as páginas do processo. Pelo motivo muito simples. Processo não tem página. Quem tem página é livro. Página entra tanto à frente quanto o verso. Né? Você pega um livro da frente, página 1, verso, página 2. Processo não é contado assim, é a folha.
É a folha. Folha 1, frente, folha 1, verso. É a folha que é contada, beleza? Então, numera-se as folhas e não as páginas, tá? Sequencialmente rubricadas. Ok. E aí, depois que esse processo está pronto, entregou essas documentações, vai encaminhar esse processo para a autoridade julgadora, que a gente já vai entender quem é essa autoridade julgadora. Mas antes de ir para a autoridade julgadora, nós temos que entender um detalhe. É óbvio que isso é um processo. Então, oferece ao autuado o direito à defesa e ao contraditório, o direito à ampla defesa e ao contraditório. E aí ele vai dizer como que acontece esse direito à defesa, né, do autuado, daquele que foi autuado sobre por aquele agente de fiscalização especificamente. Tá? Então olha o que ele diz. O autuado poderá, no prazo de 15 dias, oferecer defesa contra o auto de infração. Simples, né? Então, ele pode oferecer uma defesa contra o auto de infração durante 15 dias. O parágrafo primeiro diz que esse auto, ou esse período esse pedido de defesa deve ser protocolado, né, na superintendência ou no escritório técnico responsável por aquela autuação específica. Então, é encaminhado lá, né, nessa superintendência. Com a defesa, o autuado deverá juntar os documentos que julgar convenientes. Óbvio, né? Ele vai fazer a defesa, ele pode entregar os documentos que ele achar por bem, né? Ele conexa ali, junta os autos, né? Faz uma juntada. Quando ele fala assim, ó, deverá juntar, ele está falando, vai acontecer uma juntada. Neste caso, é uma juntada por anexação, né? Vai anexar aqueles documentos ao processo. Os documentos que ele entender por bem, aí esses documentos serão rubricados por quem recebeu esses documentos, né? Vai ter que numerar numa sequência consecutiva, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Né? Perfeito. O prazo é de 15 dias, correto? Correto, né? 15 dias para oferecer a defesa. Agora entenda, esse prazo pode ser prorrogado por igual período. Mas não é tão simples essa prorrogação por igual período desse prazo, não. O parágrafo terceiro ele diz, o prazo para a defesa poderá ser excepcionalmente prorrogado por igual período. Então é exceção, tá? É excepcionalmente. E para isso acontecer, é necessário que aconteça o pedido e seja devidamente justificado o motivo pelo qual ele quer tal prorrogação. Perfeito? Então, vai ter que fazer o pedido e justificar o porquê vai ser prorrogado, porquê que ele quer prorrogar. Tá? Isso é extremamente importante. E essa decisão, se vai ser prorrogado ou não, vem do superintendente. Tá? Superintendente, que pode deferir, né, esse prazo de prorrogação, né? E ele deferindo esse prazo de prorrogação, ele tem que deixar claro a sua motivação para tal fim. Tá? Ele fala, ó, concordo com o pedido do cara, ele quer apresentar mais alguns laudos técnicos, precisa de tempo, o especialista não mora no estado, já contratou especialista de fora para tal fim, tal. Então ele vai ter que ser motivada tal ação, né, para que o superintendente possa oferecer essa prorrogação por igual período, ou seja, por mais 15 dias. Ok. Artigo 20. A defesa pode ser feita por ele mesmo, ele diretamente. Afinal, é um processo administrativo. Se é processo administrativo, você não precisa ter advogado. Não, para que advogado? Se é processo administrativo. Né? Você não precisa. Não estou dizendo que você não pode ter. Eu até recomendaria que uma pessoa que tenha acontecido isso com ela, que ela esteja sendo acompanhada por advogados. Né? Eu recomendo, inclusive, isso. Mas, se ela não quiser, ela pode fazer a sua defesa sozinha, né? Sozinha. Ou por intermédio de um representante legal. Né? Ela pode, né, encaminhar um representante legal para tal fim, entregando ali, obviamente, a procuração, né, dada a esse representante legal. É por isso que ele fala que tem que, né, entregar ali o correspondente instrumento de mandato. Tá? Ou seja, o documento a procuração que oferece a esse representante legal para representar
a pessoa que foi autuada. Simples assim. Simples assim. No parágrafo único, falou: o autuado ou seu representante legal acompanhar um procedimento administrativo e poderão ter vista dos autos na repartição. Vista é poder ler os autos. Chegar lá nos autos, na repartição, e falar: eu quero ter vista aos autos. É ler os autos lá, sem tirar os autos de lá. Tá? Vista, você não retira os autos de lá. Não revista, não retira, tá? Não retira. Cuidado para o examinador não tentar te confundir com carga. Carga seria a ideia de retirar os autos de lá. Ter carga dos autos da repartição. Carga seria tirar os autos da repartição. Não está dizendo isso aqui. A pessoa que foi autuada não tira os autos da repartição. Não. Ele tem direito à vista. Tá? À vista. O que, além da vista, ele tem direito, obviamente, é extrair ali cópias dos autos, mediante o pagamento da despesa correspondente de tais cópias. Né? Então eu chego lá e falo assim: ó, quero as cópias dos meus autos aí, ou meu representante legal me dá as cópias dos autos aí que eu quero levar, quero estudar. Aí vai falar quanto que é, eu pago e levo essas cópias. Tá? Essas cópias. Ah, não quero as cópias, então eu tenho que ler e posso ler o tempo que eu quiser lá na repartição onde que o auto está, e aí eu peço vista para tal fim, tá? Tal fim aí. Ok. Apresentada a defesa, será verificada sua tempestividade com a posição de certidão dos autos. Ou seja, virá verificada se a defesa apresentou algo coerente, né? Algo coerente. Bastante simples. Para fim de verificação da tempestividade, considera protocolada a defesa na data da postagem, quando é enviada pelos Correios. Porque existe o prazo de 15 dias, né? Podendo ser prorrogado por mais 15. Se por acaso ele apresentou essa defesa pelos Correios, né? Pelos Correios, então a data que será marcada, bem inteligente isso aqui na portaria, a data que será marcada como a data de recebimento, de protocolação daquela defesa, será a data de postagem na respectiva agência dos Correios. 22, bem óbvio, se não tiver apresentação de defesa, ok, né? Será certificado pela autoridade julgadora que isso não aconteceu. Esse fato será certificado da autoridade julgadora, ou seja, a parte não quis, o autuado não quis apresentar defesa, ele não é obrigado a apresentar defesa. Tá? Não é obrigado a apresentar defesa. E não é porque não apresentou defesa que também tem que ser condenado. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Aqui só diz o seguinte, ó, se ele não apresentou defesa dentro do prazo, então informa a autoridade julgadora que ele não apresentou defesa. Perfeito? Agora tem a questão: quem é, afinal, essa autoridade julgadora? Essa autoridade julgadora é o Batman? Batman, professor? É o Batman. É o Batman? Não, a resposta não. Não é o Batman. Não é o capa preta. Não é o juiz. Eu não estou falando de um processo jurídico, de um processual em um tribunal de justiça. Eu não estou falando, né, sobre a organização judiciária brasileira. Não, estou falando de um processo administrativo realizado pelo IPHAN. Então essa autoridade julgadora não é um juiz de direito, mas sim uma autoridade julgadora também administrativa. Também administrativa. Perfeito? Agora, quem é essa autoridade julgadora? O que ela faz? O que ela come? Aonde ela dorme? Né? Não vamos ver no Globo Repórter, não. Nós vamos ver agora quem é essa autoridade julgadora. Olha o que ele diz. Compete à autoridade julgadora decidir em primeira instância. Em primeira instância. Né? Sobre os autos de infrações lavrados pelos agentes de fiscalização. Confirmando ou não. Ou seja, ele vai concordar ou não com o que o agente de fiscalização disse. Ele pode não concordar. Né? Se ele não concorda, então aquela obra que foi embargada com o papelzinho lá na parede tem que ser retirada, aquele papelzinho lá. Né? Porque ele não concordou. Perfeito? Então a autoridade julgadora vai concordar ou não com o agente de fiscalização que entregou isso. Cabendo ainda, caso julgue procedente a autuação, né? Então, caso ele concorde, ele fala, ó, realmente o cara cometeu tal infração. Então, neste caso, ele vai indicar o valor da multa nos termos da legislação específica. Né? Simples assim. Agora, quem é essa autoridade julgadora? Que vai fazer esse julgamento em primeira instância, confirmando ou não o que o agente de fiscalização disse? Né? Quem é essa autoridade julgadora? Ele vai dizer, as autoridades julgadoras e seus respectivos substitutos, então está no plural,
Nós temos as autoridades julgadoras em si e respectivos substitutos. Na ausência da autoridade julgadora, o substituto assume como autoridade julgadora. Tá? Ele diz, serão designados por portaria específica, expedida pelos superintendentes estaduais. Então, cada superintendência vai dizer quem serão as suas respectivas autoridades julgadoras e os seus respectivos substitutos. Tá? Agora, para ser uma autoridade julgadora, é necessário ser um servidor ocupante de cargo de nível superior do cargo de pessoal do IPHAN. Então, tem que ser um servidor do IPHAN, onde que o superintendente vai lá e diz, fulano vai ser a autoridade julgadora, Beltrano vai ser o seu substituto. Simples, né? Simples, simples. Agora, pode ser só um dentro daquela superintendência. Ela fala, ó, Maria vai ser a autoridade julgadora e João vai ser o seu substituto. Pode ser assim. Agora, se ele tiver muita demanda, esse superintendente pode colocar mais de um servidor como autoridade julgadora e mais de um servidor como substituto. Então ele coloca Maria como autoridade julgadora, coloca o Zé como autoridade julgadora, coloca o João como substituto, coloca a Joaquina como substituta. Ele pode sim, perfeito? Tá? Ele pode fazer isso sem maiores problemas, ter mais de uma autoridade julgadora naquela respectiva superintendência estadual. Né? Só que ele vai dizer o seguinte, e isso aqui é bem processual mesmo, né? bem típico de áreas que tem mais de um julgador, bem típico. Caso isso venha existir, tenha 2 ou mais servidores, a distribuição desses processos, ou seja, o processo chegar no gabinete, chegar na sala dessa respectiva autoridade julgadora, será distribuído por sorteio. Essa é a regra. Isso é óbvio, sorteio é a forma mais justa. Né? É o sorteio. Será distribuído por sorteio. Ou caso esse sorteio tenha algum tipo de problema, um segundo critério objetivo. Um tipo de problema que nem já é, por exemplo, a autoridade julgadora entende que ela, não está aqui, mas vou só para exemplificar, ela entende que ela é suspeita no processo. A autoridade julgadora fala, eu sou suspeito. Né? O cara que está sendo acusado é meu compadre, eu sou padrinho do filho dele e somos aí amigos há anos, né? Então algo aconteceu e o sorteio será evitado, então acontecerá um segundo critério objetivo para tal fim. Perfeito? Então pode acontecer aí situações de suspeições, né, de suspeitas, né, bonitinho, e outras formas que pode impedir ele de assumir. Por isso que ele fala, em regra, se tiver mais de uma autoridade julgadora, será distribuído por sorteio. Ou um segundo critério objetivo. Qual o critério objetivo? Aí ele fala, não, esse critério será definido lá pelo DEPAN. Ok. Da instrução processual. Né? Nós vimos até aqui como que chegou na mão dessa autoridade julgadora, vimos quem é essa autoridade julgadora, quem é o agente de fiscalização, como é que ele faz isso chegar aqui, né? Aí vimos a defesa se pronunciando dentro de 15 dias, ok, mas com tudo isso, aí tem a questão da instrução processual, o passo a passo, né? O passo a passo. E qual é o passo a passo? Ele fala assim, ó, recebido o processo administrativo pela autoridade julgadora e transcorrido o prazo para a defesa, que é de 15 dias, podendo ser prorrogado por igual período, né? Caso seja algo excepcional, competirá a ela verificar-lhe a regularidade formal. Então a autoridade julgadora vai ver se há uma regularidade formal no processo. Ou seja, se o processo está conforme a lei, tá? Há algo formal, porque se tiver erros formais, pode acontecer até mesmo, né, a nulidade do processo, tá? Nulidade do processo, certinho? Outros erros formais não levam à nulidade do processo. Alguns podem levar, outros não. Por isso que ele vai dizer, olha, foi feito lá a análise da regularidade formal. E aí ele fala assim, ó, encontrou incorreções ou omissões no auto de infração, isso por si só não acarretará sua nulidade. Não acarreta sua nulidade. Não. Bastante simples, né? É só encaminhar ao agente de fiscalização, que aí este corrige,
né, o ato de infração para tal fim. Agora, isso é óbvio. Se houve aí essa correção, né, a pessoa que foi autuada, o autuado tem que ser informado que tal a correção aconteceu. Perfeito? Agora, no parágrafo primeiro, ele é claro, ele fala, olha, pode ter isso, por si só, a incorreção ou omissão não acarreta sua nulidade, mas em alguns casos pode acontecer. Isso está no parágrafo primeiro, ele fala, ó, observado o erro ou omissão que implique a nulidade. Foi encontrado um erro, uma omissão que vai implicar a nulidade. O juiz fala, não, isso aqui transforma em nulo. Né? A autoridade judicial vai dizer. Tal circunstância será declarada por ocasião do julgamento, dessa decisão será dada ciência ao agente atuante. Ou seja, vai dizer ao agente atuante, ó, tu errou de uma forma tão séria que eu, que sou a autoridade julgadora, tive que aplicar nulidade, transformar em nulo aquilo que você pediu para mim. Então ele vai dar ciência ao agente atuante do que ele fez, para ele parar de fazer isso. Simples assim. Anulado o ato de infração com lavratura de outro para apuração do mesmo ilícito. Então ele anulou aquele auto de infração e falou, ó, agora vai lá e veja outro. Vai lá e veja se você tem como verificar esse mesmo ilícito. Caso isso venha a acontecer, aí esses dois autos de infração, o primeiro, que foi nulo, e o segundo, que é esse que agora o cara está sendo feito, o agente autuante que sofreu o sapo porque fez algo que se tornou nulo, tem que ir lá e verificar direitinho para ver se agora faz certo. Ele vai pegar esses dois autos de infração e vão ser apensados. Ou seja, será uma juntada. Só que nesse caso é uma juntada por apensação. São processos distintos, são apensados só para fins desse julgamento, mas que têm vidas próprias. Perfeito? Há uma juntada nesse caso, só que é por apensação. Existem dois tipos de juntada no âmbito processual. Juntada por anexação, que junta e faz parte do mesmo processo, e a juntada por apensação, que junta, mas esses processos têm vidas próprias. O que ele está dizendo aqui é que o auto de infração anterior, que foi nulo, e o novo auto de infração serão apensados. Então, eles têm vida própria, podendo lá na frente, inclusive, ser desapensados, porque tudo que é apensado pode ser desapensado. Tá? Simples assim. Então, o parágrafo segundo vai falar sobre isso. No artigo 27, o erro no enquadramento legal é irregularidade formal que não acarreta nulidade. Ok. Se houve um erro lá que não acarreta nulidade, ok. Não acarreta nulidade. Tá? Então, apenas corrige. Apenas corrige, de ofício, pela própria autoridade julgadora. Houve ali um erro, não vai ser nulo, a autoridade julgadora corrige isso. Agora, se ela corrigiu, você entende que o autuado tem que ficar ciente e tem que ser reaberto para ele o prazo de defesa? Óbvio, porque se aquele auto de infração estava incorreto e agora houve a correção, né, a defesa anterior realizada foi feita em cima de algo que era incorreto. Então agora tem que ser feita uma nova defesa. É por isso que o parágrafo único do artigo 27 vai dizer: havendo correção no enquadramento legal, será dada ciência ao atuado, sendo-lhe devolvido o prazo para a defesa. Simples, né? Então, se houver a correção no enquadramento legal, o autuado ficará ciente e a ele é devolvido o prazo para a defesa. 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15, né? Se for algo excepcional. Perfeito. Na análise do processo administrativo, poderão ser solicitadas pela autoridade julgadora outras informações julgadas. Ok. A autoridade julgadora pode pedir outras informações necessárias. Bem tranquilo. Vindos autos, novas informações ou documentos solicitados pela autoridade julgadora, o autuado será intimado para sobre eles manifestar-se no prazo de 10 dias. Então, se a autoridade pediu novas informações, novos documentos e foi acrescentado ao processo, informa o autuado que novas ações foram acrescentadas e ele tem 10 dias para se manifestar sobre essas informações que a autoridade julgadora colocou, pediu e lá está. O artigo 29 fala: poderá a autoridade julgadora solicitar manifestação da Procuradoria Federal. Preste atenção. Poderá solicitar manifestação da Procuradoria Federal. Essa Procuradoria Federal, amados, é aquela Procuradoria Federal que faz parte dentro do IFAM. Perfeito? Que é um órgão específico singular lá, não, um órgão seccional, né? Que é um órgão seccional do IFAM.
Perfeito? Então ele pode solicitar a ela, que são os advogados do IFAM. Né? Ele pode, não é que ele deve, ó, ele pode, poderá a autoridade julgadora solicitar manifestações da Procuradoria Federal, desde que sejam explicitadas de forma clara e objetiva as questões jurídicas a serem esclarecidas. Né? Caminha para ele, ó, eu quero que tal questão jurídica seja esclarecida. É a Procuradoria Federal, que é o advogado do IFAM, vai lá e faz esse esclarecimento. Beleza. O prazo para a manifestação da Procuradoria Federal é de 15 dias. Né? Tranquilo. Pediu para ela 15 dias para a Procuradoria Federal se manifestar. Não havendo outros atos instrutórios a serem praticados, a autoridade julgadora requererá a coordenação técnica, o preenchimento da ficha de avaliação. A ficha de avaliação será preenchida de acordo com o modelo aprovado pelo DEPEN e deverá conter a descrição do dano, construção irregular, o equipamento publicitário, bem como o valor estimado deste. O que ele está dizendo é o seguinte, né? Caso não tenha ali atos instrutórios para que sejam aplicadas as devidas penalidades ou não, a autoridade julgadora poderá pedir a uma coordenação técnica que ele entregue uma ficha de avaliação sobre aquele bem para que possa dar as respectivas penalidades caso elas sejam necessárias. É isso que está dizendo aí no artigo 30 e no seu parágrafo 1º. Essa ficha de avaliação será juntada ao processo administrativo. Ok, será colocado lá no processo. Do julgamento. Finalmente vamos julgar. Né? E último ponto da nossa aula agora. Verificada a regularidade formal do processo, estando ele devidamente instruído, compete à autoridade julgadora proferir decisão no prazo de 30 dias. Entregou todos os documentos? Acabou todos os prazos? Então, a autoridade julgadora tem 30 dias para proferir decisão. Essa decisão poderá ter, né? Poderá não, terá. A julgadora conterá, essa decisão terá o relatório resumido da autuação e da defesa. Então está dizendo, ó, esse é o relatório, o resumo. A autuação diz isso e a defesa diz isso. A indicação dos fundamentos da penalidade imposta, né? Ou a nulidade do auto de infração, ou a improcedência da autuação. Então terá que conter a indicação dos fundamentos da penalidade imposta, ou a indicação dos fundamentos da nulidade, ou a indicação dos fundamentos da improcedência da autuação. Não é? Então você tem que entender que o ato de ser autuado não significa que o cara cometeu a infração. Há todo um processo para analisar. Quem vai dizer se ele cometeu a infração ou não administrativamente é a autoridade julgadora aqui das suas respectivas superintendências do IFAM. Não é? E ainda vai estar lá dizendo a indicação do valor da multa, que caso ela venha a acontecer, né, a indicação do valor da multa que o cidadão deve pagar. Ok, o valor da multa é calculado conforme que está lá nos primeiros artigos. Aqui, confirmado, né, o auto de infração, ou seja, a autoridade confirmou, falou, vai ter que pagar a multa mesmo, está sendo condenado. Né? O autuado será intimado para pagar em 10 dias essa multa ou fazer um recurso sobre o valor da multa. Não é um recurso do processo, é um recurso sobre o valor da multa. Tá? Pode começar agora ações para recurso em cima do valor daquela multa que será paga. Então 10 dias para pagar ou para recorrer sobre essa multa. Né? Caso ele não pague e não recorra, né, o nome dessa pessoa autuada, né, vai acarretar a inclusão dele no cadastro informativo de crédito, não quitado do setor público, o famoso CADIM, né, bem como ainda a inscrição do nome dele na dívida ativa da respectiva execução, na dívida ativa aí da União, propriamente dito. A intimação será via postal, ok. O prazo para o pagamento de multa será contado a partir da data do recebimento da intimação. Então, recebi ali via postal aquela correspondência. Né? A data que eu recebi é que começa a contar os 10 dias. Simples. A autoridade julgadora é quem intima o autuado para pagar essa multa. Agora, se acolher a defesa,
né, o auto de infração será considerado improcedente e dessa decisão será dada ciência ao autuado, bem como o agente de fiscalização responsável pela gravatura do documento em questão. O artigo 34 só está dizendo, finalizando, dizendo o seguinte: se a autoridade julgadora entendeu que é improcedente, né, porque ela tem que dizer aqui, lembra? Ó, ela tem que dizer aqui, no inciso 2º, se vai ter a impenalidade, quais são os fundamentos, se houve a nulidade e os fundamentos, e se houve a improcedência, né, daquela autuação, também vai dizer quais são os fundamentos. Então ele só está dizendo o seguinte, que caso a autoridade julgadora decida, né, ali pela improcedência da autuação, então fica a favor da defesa, essa será dada ciência ao autuado, então a própria autoridade vai dizer ao autuado que ela decidiu pela sua defesa, mas também vai informar ali, né, o agente de fiscalização que levou um trabalho para a autoridade julgadora e não houve ali a respectiva penalidade. Esse também é informado. Crianças minhas, eu fico por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais. Valeu e até lá. Tchau, tchau.